A paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, boa noite na paz do Senhor. Eu desejo que a paz do Senhor te visite aí agora e esteja presente e permanente sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma semana o Senhor nos fez, pela graça e bondade dEle. Deus é bom. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são as causas de eu e você não ser consumidos, ou seja, não ser destruídos. Então, se alegre porque você está com vida, porque você está respirando, porque você está com saúde, porque a sua família está bem. E mesmo que ainda não esteja, mesmo assim Deus não perde o controle de nada. Deus não muda porque passamos por problemas. Ao contrário, Deus, Ele está conosco todos os dias, esperando a nossa busca a Ele, para que a mão dEle se mova ao nosso favor. A palavra do Senhor diz, meus queridos, que Jesus alimentou uma multidão de pessoas com 5 pães e 2 peixes. E eram mais de 5.000 pessoas. E a gente fica assim quando a gente lê a Bíblia, né? A gente fica assim na hora, queridos. Meus queridos, foi na hora. Jesus só procurou, né, com Felipe o que tinha. Ele perguntou ali. E Felipe disse que o dinheiro que tinha não dava para comprar, porque era muita gente. Conjecturando agora, né, para o nosso tempo. Então, um menino, ele ofereceu 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que o Senhor levantou aquele alimento para o alto e agradeceu ao Senhor. E deu graças a Deus por aquele alimento. E a palavra do Senhor diz que Jesus multiplicou e pediu que os discípulos mandassem aquelas pessoas que estavam ali seguindo ele sentar-se para que fossem alimentados. E a palavra do Senhor ainda diz que ainda sobrou. Então esse é o nosso Deus, esse é Jesus Cristo, que tudo pode fazer. Você pode ter um pacote de farinha dentro do seu lar, mas se você tiver fé, Deus pode fazer o impossível ao seu favor. Sabe, meu querido e minha querida, você que vai ouvir a oração da noite de hoje, saiba que Deus não precisa de muito para fazer ao nosso respeito, ao nosso favor. Deus só precisa é que a gente creia nele, é que a gente tenha fé no Senhor, no que Ele pode fazer. Porque a palavra do Senhor diz que para Deus nada é impossível. Você sabe o que significa nada? Nada, meus queridos. Nada, nada, nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. E se nós crermos, nós veremos a glória do Senhor. Nós veremos os feitos do Senhor na nossa vida, na nossa família. Deus, todos os dias, Ele dá o mantimento à terra. O alimento que chega no seu lar e no meu lar e no lar de milhares e milhares de pessoas, de famílias, não é mérito nosso, não é mérito do homem. É mérito de Deus. Porque o que adianta ter trabalhadores e Deus não mandar o mantimento sobre a terra? É Deus quem manda a chuva, é Deus quem manda o sol. É Deus que faz com que as ervas cresçam, com que as árvores dêem os seus frutos. É o Senhor que dá saúde às pessoas para trabalharem. É o Senhor que dá sabedoria ao homem para criar maquinários. Tudo vem de Deus, nada vem de nós. Tudo vem de Deus, por Ele, para Ele são todas as coisas. E passamos por problemas nesta terra, passamos por dificuldades. Nenhum de nós estamos livres de sofrer neste mundo. Jesus, Ele nos diz na sua palavra que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivesse bom ânimo, que nós não baixasse a cabeça, porque Ele venceu o pior por nós. E se Ele venceu por nós,
também Ele estará conosco para cuidar de cada um daqueles que buscam ao Senhor. Então, não é porque você está passando por problema que Deus não está com você. Deus está com você. O problema é porque você está olhando para a circunstância humana. Você está olhando para o seu problema. Mas se você fizer como o salmista falou no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Uma pergunta, não é verdade? O meu socorro, ele continua falando, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha que coisa tremenda. Então, quando nós olhamos para os nossos problemas, a gente vai ficar aflito, a gente vai ficar preocupado, a gente vai se angustiar, porque nós não temos solução para nada. Nós não podemos fazer o impossível. Mas se eu e você escolhermos olhar para o céu, que é onde Deus habita, que é onde Deus está, que é a morada do Altíssimo, é de lá que vai vir o seu socorro. Não é de pessoas, não é de conhecimento, não é de riquezas, vem de Deus. Então olhe para o céu, com fé, clame a Deus, ore a Ele, apresente ao Senhor o seu problema, entre no seu quarto, se ajoelhe. Se você não puder se ajoelhar, fique de pé, erga as suas mãos. Conte para o Senhor o seu problema. Não conte para terceiros, não conte para pessoas, porque as pessoas elas não podem resolver o seu problema e às vezes até desejam mal. Então, meu querido e minha querida, só deposite a sua confiança no Senhor. Deus, Ele é uma pessoa. Ele é vivo. Ele nos ouve e Ele sente a nossa dor. Deus sente, meus queridos, quando nós estamos tristes, sabe? Mas se nós escolhermos olhar para Deus, tudo muda, a nossa expectativa humana muda, o nosso ânimo é renovado, a nossa força é renovada. Deus, a primeira coisa, meu querido e minha querida, quando nós entregamos nossos problemas nas mãos do Senhor, a primeira coisa que Deus traz para nós é a paz dEle, é a graça dEle, é a alegria do Espírito Santo. Ele nos fortalece. Não é que Deus vai tirar o problema das nossas vidas, mas Ele vai nos fortalecer. Ele vai nos dar ânimo, Ele vai nos dar graça. Porque se Deus tirar o problema das nossas vidas, a gente fica folgado demais. A gente fica despreocupado demais. Mas Deus quer nos ver pessoas fortes, fortalecidas, guerreiros, guerreiras, enfrentando o problema e vencendo eles. Porque uma pessoa que não luta, ela não se torna vencedor, não se torna vencedora. Mas a pessoa que luta e vence, ela sim é uma pessoa guerreira, que não desiste, mas que avança. E é assim que Deus quer nos ver, confiantes nele, colocando a nossa esperança no Senhor, porque Ele tudo pode fazer ao nosso respeito. Deus nunca nos abandonará, nem nunca nos desamparará. Mas nós precisamos permanecer na presença dEle. Eu e você precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Porque falar o nome de Deus é muito fácil. O nome do Senhor está na boca de muitas pessoas. Mas Ele diz na palavra dEle que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Então muitas pessoas podem ter o nome de Deus na boca, mas se elas não praticam o Evangelho, se elas não praticam os mandamentos do Senhor e não servem a Deus, não buscam ao Senhor de todo o seu coração, elas não receberão de Deus aquilo que Deus tem para entregar para cada ser humano que se volta para Ele. Então, meu querido e minha querida, nesta semana, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é o tamanho do teu problema, eu não sei qual é o tamanho da tua enfermidade, eu não sei quantas pessoas se levantou contra a sua vida, eu não sei qual é a perseguição que você está passando, eu não sei, mas Deus te conhece, Ele sabe dos seus problemas, Ele conhece o seu íntimo, o seu coração. Mas hoje o Senhor nos chama e nos convida para confiarmos nele, para entregar tudo no altar do Senhor e descansar. Você não pode entregar diante de Deus aquilo que você pode fazer, porque Deus nos capacita para fazer. Mas aquilo que você não pode fazer, você deve entregar no altar de Deus, porque Ele vai mover ao seu favor. Amém?
eu quero te convidar para orar nesta noite. Feche os seus olhos com fé e ore ao Senhor. Apresente a sua semana ao Senhor. Quando nós oramos a Deus, nós estamos consagrando não só a nossa vida, mas tudo que se diz respeito a nós. Então ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa, por seu esposo, por sua parentela, ore por seu trabalho. Se você não está desempregado, peça uma ajuda a Deus, peça ao Senhor que abra uma porta de emprego para você. Deus está disposto a nos ouvir, mas nós precisamos orar a Deus com fé e confiança. Agora feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu quero te louvar pela oportunidade de estar aqui falando do teu amor, levando uma palavra de ânimo e de força, de fortalecimento para estes corações que vai ouvir essa mensagem, Pai. Papai querido, eu não sei qual o problema dessas pessoas que vão ouvir essa mensagem, mas de uma coisa eu tenho certeza, de que o Senhor sabe de todas as coisas e de que o Senhor está pronto e preparado para ajudar aqueles que se aproximam de Ti. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam, Pai. A Tua palavra também diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, Paizinho querido, fortaleça essa pessoa que vai ouvir essa mensagem. Visite o lar dela agora, Pai. Pai, se porventura estiver alguém desempregado que vai ouvir essa mensagem, papai, abre uma porta de emprego para esta pessoa, Deus, porque ela quer trabalhar, é uma pessoa guerreira. Não deixa ela baixar a cabeça, mas fortaleça ela, dê força, dê ânimo, traga esperança para a sua vida, Senhor Jesus. Paizinho, essa pessoa que se encontra enferma, Pai, que não tem mais esperança, Pai, na medicina, Paizinho, que a esperança dela seja depositada no Senhor para que ela receba de Ti a cura divina, Senhor, eu creio. Paizinho querido, essa pessoa que se encontra sem ânimo, sem força, sem vigor, visita ela agora, Senhor, nesta noite. Toca na planta dos pés, subindo para, Senhor meu Deus, a cabeça, Senhor. Repreende todo mal, em nome de Jesus. Tira todo enfado, tira toda opressão, todo o peso espiritual. Cuida desta pessoa, Espírito de Deus. Espírito Santo, visita as viúvas e os órfãos. Guarda, Senhor, todas as famílias, as crianças, os jovens. Senhor, em nome de Jesus. Abençoa esta semana. Tira, Jesus, todo o mal. Repreende, Senhor, toda a muralha, todo gigante, toda seta, todo levante do adversário contra a nossa vida. Vem tirando todo impedimento que se levantou no mundo espiritual para impedir da gente conquistar a nossa vitória, para impedir, Senhor, que a gente não venha prosseguir. O Teu sangue tem poder, Tu és soberano, Tu és poderoso na vida daqueles que se voltam para Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos protege, meu Deus, nos protege do homem sanguinário, nos protege de todo acidente, nos livra de todo espírito de assalto. Senhor, nos dá saúde, meu Pai, Tu és a nossa vida. Cuida do meu lar e da minha família, de toda a minha parentela, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco. É o que nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham uma ótima semana na presença do Senhor. Não se esqueça, entregue tudo no altar de Deus e Ele vai fazer o seu favor. Amém? Não só entregue, mas confie nele, descanse nele, porque Ele é fiel para cumprir tudo nas nossas vidas. Também não se esqueça